Noite linda para você que acompanha a Notícia para o Trabalho, e hoje a gente vai entender o que é BPO financeiro. Isso mesmo, hoje eu estou com o Luiz Macedo. Seja bem-vindo, Luiz. Olá, obrigado. Eu que agradeço. Então quer dizer que a gente vai desvendar o que é BPO financeiro hoje? Desvendar não sei, né? Mas a gente vai deixar algumas pedrinhas de conhecimento aí. E como surgiu o BPO financeiro? Bom, o BPO financeiro, ele surgiu na pandemia com essa cara, com essa voltagem que ele tem hoje, né? Com essa roupagem toda aí. Eu diria que ele já existiu no passado, no qual alguns empresários deixavam alguns profissionais de sua confiança para pagar as contas, para agilizar toda essa parte burocrática. Que eu sempre brinco, quem tiver o vovô, tiver o papai já de cabelo mais branco, lembrar dos anos 70, 80, era uma prática comum. Aí aconteceram alguns probleminhas, a questão de tecnologia, isso caiu em desuso no Brasil, mas continuou muito forte lá fora, inclusive nos Estados Unidos, né, BPO, que é Business Process Outsourcing, que é a sigla em inglês, já existia, continuava existindo. Quando reabriu o mercado, algumas empresas voltaram a investir aqui no Brasil, começou a surgir novamente, e algumas empresas trouxeram isso para o Brasil. As pequenas e médias começaram a utilizar muito isso na pandemia, porque eles precisavam de ajuda, eles normalmente tinham, né, eu sempre brinco que a menina do financeiro, né, que cuida do financeiro, e fazia contas a pagar, contas a receber. Na pandemia mudou, totalmente muda, a tecnologia avançou, e aí começou a surgir uma demanda maior por esse tipo de serviço, porque o empresário estava preocupado em como salvar o negócio, como fazer o que tinha que fazer, e não tinha tempo de fazer contas a pagar, contas a receber, esse processo todo. Então, aí algumas empresas e alguns profissionais que acabaram perdendo emprego ali, a gente sabe que isso existiu, começaram a organizar isso com a voltagem que tem hoje e com a tecnologia que hoje está disponível. Hoje é feito com tecnologia, não mais só com pessoas. É feito de pessoas e tecnologia. A tecnologia ajuda, né? Mas sempre tem uma pessoa ali por trás operacionalizando. Então, quando a gente fala de tecnologia, antigamente você tinha que ir lá no banco, na fila do banco, para fazer o pagamento, você tinha que assinar um cheque. Hoje, quando os bancos desenvolveram muito essa figura da tecnologia, você hoje faz todo o pagamento online, você faz pagamento pelo celular, você tem toda uma programação para obtenção de notas. Então, hoje é menos papel e muito arquivo voando aí, né, literalmente nas nuvens. Então, é o que acabou acontecendo a tecnologia, mas você tem pessoas por trás operacionalizando e pensando. Isso não, acho que não vai mudar. Como o empreendedor deveria contratar o BPO? Como o empreendedor deveria contratar? Primeiro, eu acho que todo empreendedor, com qualquer serviço que ele vai contratar, ele tem que entender a necessidade dele, o que ele realmente está precisando. A gente tem casos que o cara só contrata contas a pagar, ele não precisa contratar o pacote completo, ou ele contrata só contas a receber. Então, assim, primeiro ele tem que entender qual a necessidade dele, onde que está aquela dor que ele precisa resolver no primeiro momento. Ah, eu não tenho dinheiro no meu fluxo de caixa, mas não ter dinheiro no fluxo de caixa, às vezes é uma consequência. Tem que entender a origem. Por que eu não tenho dinheiro? Porque eu não estou recebendo ou porque eu estou vendendo muito baixo? Então, você tem que fazer uma análise disso e tentar entender o que ele precisa. Então, por exemplo, eu tenho situações que o cara tem muito pagamento de atraso, ou tinha muito pagamento em atraso, né? Porque ele não conseguia se organizar, porque ele não estava na empresa, porque ele estava viajando, ou às vezes porque a pessoa que fazia isso já não faz mais essa atividade, então ele acaba terceirizando essa parte. E tem situações que são contrárias, tem situações que ele precisa do lado pensante. Então, como que ele deve contratar? Primeiro, entender, conversar com alguns profissionais e entender como que pode ajudá-lo naquela dor, naquela necessidade dele. Uhum. Acho que é mais ou menos nessa linha. E como escolher a empresa? Como escolher a empresa? Eu acho que é muito do que tem característica. Qual a característica do empreendedor? Hoje eu falei que a tecnologia ajuda muito, ajudou muito, né, nesse processo, mas o empreendedor, ele é uma empresa que é muito tecnológica, ou ele é um cara que é um pouco mais centralizador ainda, por característica dele? Não vou criticar aqui a questão de gestão, porque seria um outro programa, né? Mas ele entendeu como que esse negócio funciona e o quanto que ele precisa disso, porque tem empresas que hoje não tem atendimento robotizado, é tudo arquivos que vai, não sabe com quem ele está falando. Se ele tem esse perfil, perfeito, tem empresas para esse perfil no mercado. Se ele tem um perfil que ele gostaria de conversar um pouco mais, se ele gostaria de entender um pouco mais, ele tem que procurar uma empresa que tenha um atendimento um pouco mais humanizado.
ele tem que entender também que o quanto tempo essa empresa tem de mercado, o quanto que muitas empresas ainda são novas no BPO financeiro, mas às vezes você tem profissionais altamente capacitados. Então, acho que é muito uma análise de currículo, uma análise do que a empresa já faz ou deixa de fazer, se tem ou não atividades misturadas, porque eu falo que hoje tem um leque de serviços. Se você for no mercado, numa padaria, você tem um leque de produtos, mas o cara vai direcionado para comprar algum determinado produto e às vezes ele pode até pegar um segundo. A mesma coisa hoje, já tem um leque de empresas de BPO no mercado, mas qual que vai realmente satisfazer a necessidade dele? Não adianta ele contratar uma empresa que de repente fala muito em planejamento estratégico, mas ele não consegue nem chegar no arroz com feijão ainda e já trabalhar nisso. É importante? Sim, mas eu acho que tem um degrau de cada vez na evolução de cada empresa e de cada gestão. E tem que entender aí a cultura da empresa, a necessidade e as expectativas com o trabalho? Sempre, né? Sempre, porque qual a tua expectativa? Qual a tua necessidade? Você compra um carro, tem uma expectativa X. Você compra um sinal de internet, você tem uma expectativa que o negócio vai funcionar. Quando você contrata um serviço também, qual que é a expectativa? Que ele vai te atender, que ele vai resolver os seus problemas, né? E qual que é a cultura? Não adianta chegar tendo uma cultura meio militar, vou chamar assim, de uma empresa que é um pouco mais leve. Não, né? Eu acho que precisa de disciplina, precisa de orientação, mas também não é ter os extremos, né? Isso em todas as etapas. E é mais humanizado ou a questão do digital já tem a empresa já tem essa finalidade? Hoje a gente tem muito digital para as atividades rotineiras, né? A gente fala em robotização, a gente fala em integração hoje, alguns ERPs de mercado que proporcionam custo. Então essa parte muito operacional, e eu acho que é uma tendência cada vez mais ser robotizado, né? Quando eu falo robotizado, não tem nada a ver com a inteligência artificial, que é uma outra coisa que é uma expressão que está muito rodando no mercado, que está muito bonita aí, né? Mas você tem que ter um lado humanizado, de tentar entender se a pessoa consegue falar naquele dia, ou entender a dificuldade de explicar. Eu posso falar um monte de palavras bonitas e não entender o que o cara está falando, ou o meu cliente não entender o que eu estou falando. Então eu não estou sendo humanizado. E eu acho que essa parte humana não é só ali o presencial, mas também transmitir o conhecimento, né? Comunicação tem duas vias, né? Quem fala e quem escuta. E ela só é bem sucedida quando realmente tem um entendimento. A gente está falando aí de BPO, né? Para quem não está chegando agora, BPO financeiro, né? Como a gente desvendar o mercado de BPO financeiro, a maturidade das empresas e o que elas propõem com isso também interfere? Sim, interfere e muito, né? Em que sentido? Quando eu pego uma empresa que está mais madura, que ela já tem processos mais definidos, os documentos, a organização, ela é muito melhor. Então, o risco de você não ter uma conta, de você não ter um boleto, de você não ter uma fatura, de pagar atraso, ele diminui bastante. Não vou dizer que não tenha, porque estamos aqui no Brasil e a gente sabe que riscos aqui no Brasil existem. Mas quando você tem uma empresa que ainda não tem uma cultura muito firme, que ela não tem um amadurecimento muito firme, esse risco acontece muito, e depende muito do porte da empresa. O cara de compras ali às vezes está comprando, mas não tem um planejamento, se podia comprar, a parte de produção não sabe do estoque, e aí estou falando de produção, estoque, indústria, mas a gente pode ver isso numa loja de roupas, por exemplo. Estamos agora aqui, a gente está filmando, vou dar a época, né, que a gente está aqui, né, perto de Natal, vai entrar verão, não vou ficar comprando blusa de inverno, e o cara de compras ele tem que ter essa noção. Então não adianta ele sair comprando, compra lá um monte de roupa, esquece do boleto, porque ele fez a parte dele, a parte do financeiro tem que receber isso, a parte do estoque tem que entender. Então esse projeto todo interfere. E como que isso interfere no BPO financeiro? O cara sai comprando, manda um monte de nota, mas esquece do boleto. Se o BPO não recebe a nota, ele não consegue provisionar pagamento. Se ele não provisiona pagamento, ele não vai ter dinheiro para o fluxo de caixa. A conta começa a ficar negativa ou a empresa começa a ficar credora no mercado. Então, o amadurecimento do processo, né, é uma coisa ligada à outra, diria que às vezes é um efeito dominó, interfere muito no dia a dia numa empresa bem gerida, bem com busca ao sucesso, a estar resolvendo as questões de crescimento. E qual que é o futuro disso? Olha, eu acho que essa parte específica do BPO financeiro tem muito a crescer ainda, né? Na modelagem que a gente tem hoje é relativamente nova, já vem um pós-pandemia aí,
Então estou falando de 2, 3 anos e tende a crescer. O empresário ele tem entendido que terceirizar as atividades que não são fruto dele faz com que ele cresça, ele tenha tempo para gestão, para ver o que está acontecendo na empresa dele. Então ele tem uma visão macro e quando necessita ele vai para uma parte fim. Eu vou falar de gestão contábil, minha formação eu sou contador, né? Minha formação contábil é essa. Então o que eu via muito na contabilidade? Vou terceirizar o contábil, mas ele terceirizava por uma questão fiscal, ele não usava aquilo com planejamento. Ele terceirizava o seu jurídico. Muitas vezes ele não tinha um advogado dentro da empresa pensando só em custo, mas você tem advogados experientes no mercado que te trazem outra visão. Parte médica, você tem terceirização com parte médica, que às vezes de segurança de trabalho, principalmente quando a gente fala de empresa, que não justifica você ter lá dentro para a maioria das empresas. E o BPO financeiro é uma consequência. Ele não precisa, às vezes, ter uma equipe de financeiro lá dentro, às vezes ele não precisa de um ERP para isso, ele pode terceirizar tudo isso a um custo. Às vezes um custo acessível, às vezes é resolver o problema dele, porque ele sai de encargo, ele diminui riscos de encargos trabalhistas, diminui o risco de gestão de pessoas, porque hoje quando você tem um funcionário, quem tem funcionário sabe, você tem questão de férias, 13º, licenças e um monte de situações, isso tudo leva à gestão. Quando você não precisa se preocupar com isso, tende a crescer. Um exemplo que me vem agora, serviços de limpeza, portaria. Tem tanta empresa aí hoje de portaria e limpeza terceirizada, que era uma dor de muita empresa, tinha que ficar administrando esse pessoal, e essas empresas resolveram essa dor. O BPO financeiro eu acho que é e outros sistemas que virão, TI, a gente podia falar um monte de exemplo aqui de terceirização. Então eu acho que a gestão financeira, que é nova, tende a crescer bastante ainda. Dá pra gente um case interessante que teve nesse tempo todo. Um case interessante? Eu venho de 2 muito fortes na minha cabeça aqui. Uma empresa que é do interior de São Paulo, ele tinha uma funcionária que eles gostavam muito, que ia sair de licença maternidade, e a empresa os funcionários dele já estavam sobrecarregados. E aí contrataram um terceiro, contrataram uma outra pessoa, ensinaram o processo, o sistema específico que eles usavam, que é um sistema de mercado, mas demanda conhecimento, levaria um tempo, acionar RH, tudo isso. Em 2 reuniões que eu tive com a empresa, que eu fui apresentado, eu resolvi esse problema deles, com começo, meio e fim, porque foi o tempo da licença maternidade dessa pessoa, que ela voltou, e eles não atrasaram pagamentos, não atrasaram conciliação, não atrasaram resultados em cima disso. Então essa é uma situação. Um outro case de sucesso que a gente pode falar. Eu tenho um cliente que às vezes, por uma série de demandas, ele atrasava pagamento, tinha problema na conta, e acabava atrasando o salário de funcionário, não por falta de caixa, mas por uma questão de ele não estar disponível, às vezes, para estar autorizando. Então, a gente fez todo um processo de organização, ele não queria deixar isso com ninguém dentro da empresa, por uma questão de sigilo de salários da equipe, então ele terceiriza comigo, e hoje os salários são pagos em dia, às vezes até no dia anterior, enfim, dependendo do fluxo de caixa, e não cria aquele atrito interno, entre a empresa está ok, não está ok, pagou ou não pagou. E às vezes não é uma questão financeira, é uma questão de tempo administrativo ali, e diminuiu bastante o ruído interno. Bem, como ainda sobrou um tempinho, eu vou aproveitar e vou falar para vocês curtirem aí no YouTube, comentarem, que essa é a maneira que a gente tem para dizer para o YouTube que esse conteúdo é importante, é de relevância para vocês. Antes de eu fazer minha última pergunta aqui para o Luiz, nosso Luiz Macedo, eu também quero indicar o treinamento Pare de Dar Desculpas, 107 perguntas que vão impulsionar sua comunicação. Como é que está a comunicação da sua empresa? Como é que está a comunicação dos seus funcionários? Vocês já estão preparados para se comunicarem nas redes? Vocês já estão preparados para trocarem mais entre vocês? Ou tá devagar? Bem, com Pare de Dar Desculpas, vocês vão conseguir impulsionar essa comunicação. Ou o 8 encontros para aprimorar a sua comunicação. Vocês vão poder fazer um trabalho mais aperfeiçoado aí para a empresa de vocês e tá levando, essa comunicação de uma maneira mais efetiva para o seu público externo e também trabalhando de uma maneira mais efetiva o seu público interno. Luiz, o que você acha importante falar que a gente não falou ainda? O que eu acho importante falar, vamos lá. A gente deu uma pincelada em tudo, né? Eu acho que é interessante. Agora, o que eu acho que o empresário tem que entender quando ele fala de BPO financeiro?
aquilo é uma pontinha, é mais uma atividade dentro da empresa dele, que não vai resolver os problemas, mas ele vai estar ajudando e muito. Porque a gente sempre brinca que o órgão mais sensível do ser humano é o bolso, né? Então, e de uma empresa também, porque se a empresa não tiver dinheiro, não tiver como pagar suas contas, honrar suas dívidas, ela quebra. O Sebrae tem pesquisas aí que boa parte das empresas fecha justamente pela questão do fluxo de caixa. E o BPO financeiro, ele vem numa linha de poder ajudar isso, né? E eu vejo isso muito por etapas. Então, é uma questão de como eu vou controlar o pagar, o a receber, se eu estou fazendo a conciliação, até evoluindo numa questão de planejamento estratégico, de um fluxo de caixa para o mês seguinte, para outros meses, e principalmente entender a dor. Às vezes não é o BPO que vai resolver o problema, mas pelo menos dar algum indicador ali, de tipo, olha, você está com um problema de inadimplência muito grande. Então, teu caixa não bate porque você não está recebendo. Então, precisa acionar uma empresa de cobrança. Aí sim, é uma outra empresa de cobrança que vai fazer isso. Ou qualificar os vendedores para ter uma venda melhor, né? Então, eu acho que esse complemento, o empresário tem que entender que faz parte de eu falo que é um grande navio, né? Cada um no navio tem sua peça, tem sua função, para que o navio continue dando certo, senão ele começa a andar em ciclo se alguém for mais que o outro. E ele ajuda a dar uma equilibrada nesse ponto todo aí e tem indicadores de desenvolvimento. Bem, a gente já está terminando aqui, então, o nosso programa hoje. Quem quiser saber outras informações, como é que faz? Pode procurar nas redes sociais, né? Luiz Paulo Macedo. Pode procurar Easy BPO, Easy de fácil, e BPO que é Business Process Outsourcing, né? Que é a expressão americana. Nós estamos aí nas redes sociais, temos nosso site. Entrar em contato que consegue conversar com a gente, ou procurar você, que você pode direcionar para a gente também, sem problema nenhum. Notícia do meu trabalho direciona também. Quero agradecer a Nilson que está do outro lado das câmeras e pedir licença a Deus Pai Todo-Poderoso para continuar aqui à frente dessa ferramenta de comunicação, levando informações que transformem. Tchau! Amém. Tchau, tchau.